Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do projeto VAI, do PET Engenharia Elétrica. Eu sou Marcos Bressan e o assunto que a gente vai tratar hoje é a continuação do assunto passado, transformada de Laplace. Bom, nessa aula a gente vai calcular a transformada de Laplace de algumas funções comuns para que a gente tenha a nossa bagagem, certo? Essa verdadeira tabela de transformadas. Para que seja fácil depois da manipulação algébrica a gente aplicar a transformada inversa e obter as equações originais. Então, aqui está a nossa definição de transformada de Laplace e a gente vai calcular hoje a transformada de Laplace da função identidade, que é a f de t igual a t. Então, a gente vai precisar agora aplicar uma integração por partes com u igual a t e dv igual a e elevado a menos st dt. Esqueci de colocar o diferencial de t aqui. Mas se a gente derivar u, a gente obtém que é igual a 1, ok? Du então é igual a dt. E uma integral para essa função, para essa dv, vai ser o nosso v igual a menos e elevado a menos st sobre s. Então, aplicando agora a integração por partes, a gente fica com u vezes v, já aplicados os nossos limites, menos a função v, a integral da função v du. Aí menos com menos fica mais. Eu já isolei aqui o 1 sobre s. E esse valor aqui a gente já calculou anteriormente, certo? Esse valor é 1 sobre s. Se a gente aplicar agora os limites nesse termo, a gente obtém que t elevado a, quando t tende a mais infinito, esse valor aqui dá zero. E quando t é igual a zero, esse valor também dá zero. Então aqui fica 1 sobre s vezes 1 sobre s, que é 1 sobre s ao quadrado. Agora, calculando a transformada de Laplace da função t elevado a n. Aqui a gente está considerando n um valor natural, ok? Então pode ser um número, inclusive pode ser zero, então seria mais um inteiro não negativo. Então, qual seria, aplicando a definição, a transformada de Laplace da função t elevado a n? A gente obtém esses valores que, usando agora a integração por partes, u igual a t elevado a n e dv igual a e elevado a menos st dt. Novamente eu esqueci o dt aqui. Então, substituindo de volta, a gente tem u vezes v, aplicado já nos limites. Então, quando t tende a infinito, essa função tende a zero. E quando t é igual a zero, essa função também é zero. Então, o que a gente obtém é a transformada de Laplace. De que função essa aqui é transformada? Da função t elevado a n menos 1, ok? Então, nosso resultado é n sobre s vezes a transformada da função t elevado a n menos 1. O que a gente obtém aqui é que sempre a transformada da função t elevado a n depende da transformada da função t elevado a n menos 1. Então, se a gente calcular os primeiros valores para n, ok? Já que a gente tem o valor quando t é igual a 1, que seria simplesmente transformada de t, qual seria a transformada da função t ao quadrado? O que a gente aplica? Esse valor que a gente descobriu, que dá n sobre s, e a transformada de Laplace de t é menos 1, 2 sobre s vezes a transformada de t, que é 2 menos 1. Isso aqui resulta em 2 sobre s ao cubo. Aplicando agora que a gente descobriu o valor da de t ao quadrado em t ao cubo, a gente tem que é 3 sobre s vezes a transformada de t ao quadrado, que é 2 sobre s vezes 1 sobre s ao quadrado. E resulta 6 sobre s à quarta. Se a gente for aplicar uma conjectura, a gente pode prever que a transformada de Laplace de t elevado a n vai ser o fatorial de n, certo? Percebam que aqui os termos estão sempre decrescendo, sendo multiplicados entre si. E vai aparecer s elevado a n, só que vezes s. Então, isso vai ser n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Se a gente aplicar aqui uma indução finita, a gente pode provar essa conjectura, ok? Então, pode ficar como exercício de caso aí.
Então agora a gente vai considerar essa função, que é chamada de degrau unitário. Essa função, ela, admitindo um certo c real e maior do que zero, ela é igual a zero para t menor que c e igual a 1 para t maior ou igual a c. Então, uma imagem dessa função, ok? Um gráfico dessa função, seria mais ou menos igual a esse aqui. O t é igual a zero. Assim, a imagem da função ela é igual a zero sempre que a função estiver sendo avaliada antes de c e depois de c ela é igual a 1, ok? Então, qual seria a transformada de Laplace dessa função? Aplicando a definição novamente, essa função de degrau unitário ela tem dois valores diferentes, ok? Então, a gente pode separar ela em duas integrais. Uma integral ela vai de 0 a c, tal que essa função aqui ela tem um valor 0, e outra integral vai de c a infinito dessa função com o valor igual a 1. Então, essa integral aqui dá 0, e essa integral aqui, aplicando os limites, dá e elevado a menos sc sobre s. Se você perceber aqui, essa função aqui, a transformada da função degrau unitário, ela é de certo modo muito mais regular do que a própria função. Okay? Essa função aqui, ela parece muito mais simples e tanto que não precisa ser escrita com dois termos, dependendo do valor de t. Bom, vamos à pequena aplicação aqui na engenharia elétrica. A gente tem essa malha aqui, que é um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão, que a gente tem uma bateria de 10 volts, um resistor de 10 kΩ e um indutor de 10 mA. Eu vou tratar agora esses componentes como constantes, ok? Então, aplicando aqui que a soma de todos os potenciais, todas as quedas de tensão e todas as elevações de tensão tem que ser igual a zero, ok? Então, a gente tem que o E é igual a RI mais L dI dt, sendo E a tensão na fonte, RI a tensão sobre o resistor, ok? A queda de tensão sobre ele, e L dI dt é a regra que relaciona a corrente com a tensão no indutor, ok? Então, a tensão sobre o indutor é L dI dt. O que a gente precisa fazer agora? A gente aplica a transformada de Laplace nos dois membros dessa equação. Qual é a transformada de uma constante? Seria equivalente à transformada dessa constante vezes 1. E a transformada de 1 é 1 sobre S. Qual seria a transformada de RI? Simplesmente a gente aplica a linearidade, ok? Então vai ser R vezes a transformada de I. E desse valor aqui, a gente já descobriu também a transformada de derivadas, ok? Então, a gente chega nessa equação no domínio da frequência. Vamos considerar aqui que a corrente inicial era zero, ok? Então, a corrente, quando t era igual a zero, vamos dizer que ela é igual a zero. Para facilitar nossos cálculos e também serve como um exemplo prático. Então, se a gente isolar algebricamente se a gente isolar algebricamente a transformada da nossa função da corrente, a gente chega nesse resultado, ok? Que pode ser escrito dessa maneira. Bom, é importante que a gente saiba alguns conceitos algébricos para poder calcular a transformada inversa desse tipo de função. A gente pode escrever essa função como uma soma de frações parciais. Então, calculando já calculei os valores, ok? Então, essa função aqui, se você for fazer o MMC e multiplicar, somar, você vai descobrir que essas frações aqui somadas resultam nessa fração aqui. E essa aqui é muito mais fácil de a gente calcular a nossa transformada inversa, ok? Então, eu separei aqui o E sobre R, que são simplesmente constantes, E sobre R, E sobre R. E apliquei a transformada inversa dos dois lados. Então, o que a gente obtém aqui? A gente obtém de volta a nossa corrente em função do tempo. Isolei aqui o E sobre R e tomei aqui a transformada inversa de 1 sobre S,
transformada inversa de 1 sobre S mais L sobre R. Agora isolei aqui mais aqui o nosso S sobre R e a gente tem a transformada inversa dessas duas funções. Convenientemente, eu coloquei menos L sobre R, porque o que a gente sabe é a transformada inversa de 1 sobre S menos A, né? Tal que A é uma constante real. Então, se a gente colocar menos e menos aqui, a gente pode encontrar facilmente a transformada inversa dessa função, que é justamente E elevado a menos L sobre R vezes T, que é o que a gente descobriu aqui. Então, ó, a nossa corrente em função do tempo vai ser a tensão da fonte sobre a resistência vezes essa expressão aqui, 1 menos exponencial de menos LT sobre R. Eu apliquei agora os valores que a gente tem nesse circuito e tracei um gráfico, okay, com o auxílio do implot, e obtive essa curva aqui. Faço notar que mais ou menos depois de 6 segundos a corrente é praticamente igual a 1 mA, certo? E ela tem essa característica de ser crescente, justamente pelo fato de existir uma exponencial aqui. Bom, pessoal, basicamente nossa aula era isso. Eu vou deixar aqui vocês com essas tabelas de transformadas e também vou deixar vocês com 2 exercícios muito simples de fazer, mas que vão ajudar bastante no estudo de transformadas de Laplace e equações diferenciais. Então é isso, até a próxima e tchau!